Olá, irmãos! Nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 19 inteiro e capítulo 20, apenas o primeiro versículo. Nesse trecho, observamos alguns eventos distintos que merecem destaque. Primeiro, o batismo no nome de Jesus e o ensino sobre o Espírito Santo. Depois, o confronto e o tumulto enfrentado por Paulo ao ensinar na sinagoga. E, por fim, uma expressiva tentativa de retaliação a cristãos. Todos esses eventos ocorridos na cidade de Éfeso. Cabe pontuar que a cidade de Éfeso era protetora do maior templo à deusa Diana, aquela que deu origem à história da Mulher Maravilha. Essa deusa era considerada a deusa da força e da caça e seria responsável por manter a prosperidade e segurança local na cidade, de maneira que ela se mostrava muito importante para grande parte dos moradores de Éfeso. Todo lugar tem uma história, assim como todos nós temos nossas histórias. E é bem certo que a chegada do Evangelho abala e transforma a história de lugares e pessoas. E em Éfeso não foi diferente. À semelhança do ocorrido anteriormente com Apolo, na cidade de Corinto, a cidade de Éfeso também tinha pessoas que conheciam parte da vida de Jesus e se esforçavam para ser seus discípulos. Porém, parte da história da redenção ainda estava oculta para eles. Nesse caso, foi através da ação do Espírito Santo de Deus, derramado sobre eles com o batismo no nome de Jesus, que aqueles homens foram inseridos no corpo de Cristo, de maneira que assim foram plenamente preenchidos de propósito. Eles finalmente entenderam o que era ser um discípulo de Jesus. Eles entenderam que eles tinham um papel no reino de Deus, como observamos nos versículos 5 e 6. Uma vez inseridos no corpo de Cristo, eles passaram a presenciar sinais e maravilhas. Mas não é só a vida dos 12 homens que foram batizados que mudou. Com a pregação do Evangelho, a vida de diversas pessoas que viviam naquela região começa a receber novo sentido. Porém, para algumas daquelas pessoas, Jesus parece ser uma divindade melhor do que Diana. E muitos começam a querer apenas os benefícios de andar no caminho de Jesus. E aqui é preciso lembrar: ser igreja não é simplesmente reproduzir um conjunto de práticas. Isso fica evidente quando vemos que alguns homens exorcistas por profissão, o que indica que estavam acostumados a fazer tal coisa, se acham capazes de copiar o método de Paulo para o seu próprio bem, e assim, quem sabe, fazer algum dinheiro. Eles tentaram usar o nome de Jesus como uma espécie de amuleto mágico e acabaram sofrendo uma terrível reviravolta. Foram confrontados e escorraçados pelo homem possesso. Tal situação inusitada levou a muitos temerem o nome de Jesus. Deve ter sido algo realmente assustador de se presenciar, mas tudo foi usado para a manifestação da glória de Deus, de maneira que mais e mais pessoas criam em Jesus Cristo. Precisamos, no entanto, lembrar que, assim como os filhos de Deus são movidos para levarem outros a fazerem parte do corpo de Cristo, os filhos das trevas também estão agindo no mundo. E diante de tais ações, assim como diante das mais diversas dificuldades, nós precisamos confiar e aguardar em Deus. Primeiro, vemos isso no versículo 9, onde algumas pessoas tumultuam os ensinos de Paulo, que simplesmente segue para ensinar em outro lugar, confiando em Deus e no seu tempo para julgar aqueles homens. Logo em seguida, nos versículos 23 e 24, vemos algo ainda pior com um homem proeminente de Éfeso, que viu seus lucros indo por água abaixo com a pregação do Evangelho. Assim como esse homem, muitos outros eram beneficiados com um culto à deusa local, de maneira que a expansão do reino de Deus representava um grande risco para eles. Então, resolveram lidar diretamente com o problema. Eles atacaram ferozmente para destruir aqueles que pregavam, para servir de exemplo para todos os demais. Porém, orientados por Deus, nossos irmãos decidiram aguardar no nosso Senhor por um milagre. E mais uma vez, Deus, no momento certo, cuidou do tumulto, evidenciando seu poder como Senhor de toda a história. Nossos irmãos que haviam sido presos foram soltos, e a pregação do Evangelho seguiu seu rumo em Éfeso, assim como Paulo em sua viagem. Ciente disso, gostaria de te convidar à reflexão, uma vez que ser cristão é viver inserido no corpo de Cristo, sendo imagem e semelhança de Deus.
como nós temos vivido a nossa vida. É bem certo que problemas, lutas e caos nos sobrevêm todos os dias, e tem dias que parece que não há nenhuma esperança. Tem dias que o melhor seria abandonar tudo e fugir para bem longe. É nesses momentos que o desejo do nosso coração pode ser recorrer à famosa frase do filme O Rei Leão, Hakuna Matata. Vire as costas para os problemas, vire as costas para as pessoas, desista de tudo que for difícil. No entanto, assim como Paulo fez, quero te convidar a responder a seguinte pergunta: no nome de quem vocês foram batizados? Se você ainda não sabe responder essa pergunta, ou se essa resposta representa ainda algo vazio para você, quero te convidar a conhecer a plenitude da vida que só Jesus Cristo tem para oferecer. Esse Jesus não te oferece qualquer vida. A Bíblia nos diz que ele se entregou à morte para pagar o preço que eu e você éramos incapazes de pagar. Tudo para que, batizados no nome dele, fôssemos habilitados a viver a vida de Cristo, que nos faz herdeiros do seu reino maravilhoso. Será que você não tem sido apenas mais um dos servos de Deus no mundo? Será que você se esqueceu que em Jesus somos feitos filhos e herdeiros do próprio Deus? Se você foi batizado em Jesus, viva a vida de Jesus. Ocupe o seu lugar no reino, o que exige responsabilidade, entrega e fé. E quando te faltar forças, lembre-se de que você é corpo de Cristo, imagem e semelhança do próprio Deus. Porém, vimos também que ser igreja não é simplesmente um conjunto de práticas. Talvez você já tenha entendido que Deus é soberano, que Jesus é maravilhoso Salvador e que é necessário fazer parte do corpo de Cristo em uma igreja. No entanto, é preciso ter cuidado aqui, porque ser conhecedor das práticas não te faz um membro do corpo de Cristo, assim como ser um cristão nominal, conhecedor das práticas cristãs, não te torna parte do corpo de Cristo. Assim como na época do registro do livro de Atos, muitos hoje têm usado o nome de Jesus e até se dito cristãos, mas em nada contribuem para a expansão do reino de Deus. É apenas através de uma total conexão com o Senhor da Igreja que somos capazes de cooperar com tudo que temos e com tudo que somos para a expansão do seu reino. Isso quer dizer que é possível nos deparar com pessoas muito mal intencionadas, mas a nossa função não é decapitá-los ou estimular uma caça aos hereges. Nossa função permanece sendo a expansão do reino. Glorifique a Deus com seus dons, glorifique a Deus com seus talentos, faça a diferença na vida de pessoas ao seu redor ao longo da sua semana e, quando houver a possibilidade, apresente para elas a importância de viver e contribuir para a expansão do reino. Por fim, preciso te lembrar que a vida ainda pode piorar e muito. E diante de dificuldades, precisamos confiar e aguardar em Deus. Não como se ele fosse um gênio que sai da lâmpada quando esfregamos para simplesmente nos atender, mas confiando em um Deus vivo e poderoso que a todo tempo controla todas as coisas pelo seu poder de acordo com a sua vontade. No momento que os nossos irmãos foram arrastados para a Assembleia para serem julgados por aquele grupo de insatisfeitos com o impacto da fé cristã, não deve ter sido nem um pouco fácil. Na verdade, talvez seja quase tão difícil quanto o que você tem passado. Mas confiar em Deus nos dá a convicção de que o Senhor de todas as coisas há de ser glorificado com tudo o que acontece, inclusive com a minha vida e com a sua vida, inclusive com as nossas lutas, os nossos problemas e as nossas dificuldades. Nós somos apenas desafiados a confiar e aguardar nele. Tal como muitos orientaram a Paulo a evitar aquele lugar, precisamos entender que tem lutas que são realmente muito maiores do que as nossas forças. Se as lutas que você tem enfrentado forem muito além das forças que você tem, creia, Deus pode vencer essa batalha por você. Afinal de contas, Ele pode todas as coisas, mas Ele também pode te capacitar a enfrentar, cheio da força dele, do poder e autoridade que só Ele tem.
Uma coisa é certa: a seu tempo, Deus, que é o escritor de toda a história, dará o desfecho final, onde Ele mesmo será glorificado com a minha e com a sua história. Como bons personagens dessa maravilhosa história do mundo, somos primeiro convidados a sermos cristãos, tornando-nos herdeiros à imagem e semelhança de Deus. Mas também somos chamados a viver unidos como um só povo, não por mero capricho e bem-estar nosso, mas vivendo como autênticos herdeiros, capazes de cuidar, amar e lutar pelo que Deus nos dá. E por fim, precisamos crer que o mesmo Espírito que nos batizou, o nosso Pai e grande Rei, e o verdadeiro herói da nossa história, são absolutamente a mesma pessoa. Eles são o nosso Deus, é o escritor de toda a história. O nosso Deus se mantém sendo o Senhor da história. Que assim você tenha uma boa semana e siga certo de que vale a pena ser cristão, compor uma igreja e confiar em Deus.